Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, para mais um Momento Betel Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, já estou aqui reunido com os meus amigos de toda a semana, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Prates, a paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos. E também o pastor William Barros, paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor William. Pastor Prates, pastor Marcos, a todos os nossos queridos irmãos, a paz de Cristo. Pois é, e nós estamos aqui para estudarmos a lição número 4, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Lembrando que esta revista é do 4º trimestre de 2020 e ela é comentada pelo pastor Ezaquiel Mendes de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus, na belíssima cidade de Andradas, Minas Gerais, que para esta lição ele selecionou esses objetivos. Primeiro, mostrar o mapa de nossa personalidade. Segundo, ensinar que é preciso se desprender do passado. E terceiro, explicar que o diabo não quer que alcancemos cura. Esses 3 objetivos deu aos meus amigos, pastor Marcos e pastor William, a base para eles trazerem aqui neste vídeo um comentário explicativo desta lição. Você, professor, eu vou te dar uma dica, se você ainda não faz. Toda segunda-feira a Editora Betel disponibiliza no canal, aqui nesse canal, os nossos vídeos focam na lição. Sugiro a você criar o hábito de semanalmente baixar este vídeo, ouvir, que é um resumo que eu trago ali muito rapidamente, mas é um resumo, e você baixar o plano de aula, semelhante a esse que eu fiz, o meu já está até encadernado aqui. Então você faz e estuda, você tem de segunda a sexta para estudar e para ir se preparando. Chega o momento dessa aula, minha sugestão, vai nesse vídeo até o final, para você ouvir e ter uma ideia do que Deus preparou para esses homens e eles compartilharam conosco. Feito isso, minha sugestão, você volta e de novo vai assistindo com calma, fazendo as anotações no plano de aula, que você pode adicionar algumas folhas a mais e fazer a estrutura da sua aula. É a nossa ideia, porque visando assim, a escola ficará uma escola muito abençoada e muito dinâmica e um aprendizado muito rico. Que Deus continue abençoando, esse é o propósito, e que a gente possa alcançar esse propósito. É importante você ter a revista em mãos, a revista, a Bíblia Sagrada, né? Nós usamos aqui a gloriosa e abençoada Bíblia do Culto. Também você tem o livro de apoio e é importante que você também busque outros materiais que vão lhe ajudar a compreender ainda mais a sua aula. Ok, meus queridos irmãos? Então, vamos já. Você já está com a sua caneta? Você está aí com os seus apontamentos? Então, nós vamos já. Já vou pedir ao pastor Marcos para fazer a leitura do texto áureo. O pastor William vai fazer a verdade aplicada. Nós vamos fazer uma oração e já em seguida vamos voltar com o pastor Marcos na introdução. Vamos então, pastor, ao texto áureo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João, capítulo 14, versículo 27. Verdade aplicada, pastor William? Somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Somente em Jesus. E o texto bíblico usado para esta lição está em Colossenses, capítulo 2, versículos 10, 12, 13, 14 e 15. Vamos orar, meus amigos? Amém. Pastor William, pode fazer essa oração? Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa grande oportunidade de mais uma vez colaborar com muitos irmãos no aprendizado de Tua Santa Palavra. Que esta aula possa alcançar muitos corações e muitas vidas sejam abençoadas, tratadas, curadas pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, antes do pastor Marcos começar aqui com a tão esperada introdução, eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, você que tem mandado os seus comentários, você tem compartilhado, curtido, muito obrigado. Evidentemente que nem sempre nós conseguimos responder tão rápido,
mas pode ter certeza que todos nós e toda a equipe da Editora Betel acompanha cada comentário. Estamos muito gratos por esta a presença maciça, cada semana tem crescido, e isso é o canal da Editora Betel divulgando a escola dominical. Esta é a meta, este é o objetivo e nós estamos felizes por isso. Por você, professor, você, aluno, você que nos acompanha aqui no nosso canal. Pastor Marcos Santana, vamos então à introdução. Amém. É interessante nós lembrarmos que a escola bíblica dominical tem como um dos seus objetivos a edificação da igreja, o crescimento espiritual de todos aqueles que participam da EBD. Nós podemos, assim, aproveitar a oportunidade e enfatizar pontos doutrinários, princípios bíblicos que são relevantes para esta edificação, esse crescimento. Não é diferente na lição de hoje. Eu quero iniciar pelos textos de referência. Faço menção a estas expressões que nós encontramos nos textos. E estais perfeitos nele, sepultados com ele, ressuscitastes pela fé, vos vivificou juntamente com ele, havendo riscado a cédula que era contra nós, tirou do meio de nós e deles triunfou. Sugiro depois a leitura de todo esse capítulo da Epístola de Paulo aos Colossenses, enfatizando para os alunos a relevância do que esse texto diz acerca de Jesus Cristo, acerca do que Cristo fez por nós e acerca do que somos em Cristo. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela vai dizer assim, essa primeira expressão do versículo 10. Estarem unidos com Cristo. E a Bíblia King James diz, em Cristo estais aperfeiçoados. Quero fazer menção aqui à expressão do versículo 9, que não está aqui na nossa lição, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, a expressão plenitude. E aí nós vamos ver nos versículos seguintes, que essa plenitude, ela tem aplicação naqueles que estão em Cristo. Falsos mestres, eu estava lendo esse comentário, falsos mestres na cidade de Colosso estavam prometendo plenitude de vida. Contudo, eles usavam como argumentos ensinos, doutrinas, princípios contrários à revelação de Deus nas Escrituras. E por isso Paulo, ele vai enfatizar, vai asseverar que o senhorio de Cristo sobre todo poder é a garantia de que há plenitude de vida em Cristo e é suficiente. Não há necessidade de buscarmos em outro. O grande tema de Colossenses, capítulo 2, versículos 10 a 15, é plenitude da vida nele. Creio ser importante enfatizarmos na EBD, nessa aula, a relevância de estarmos em Cristo, andarmos nele. E é interessante também nós fazermos esse exercício. Colossenses 2, 10 a 15, nós extrairmos estes aspectos. Paulo fala de batismo. Paulo usa essa expressão, despojo do corpo
da carne. Esse despojo, ele lembra romper, ele lembra despir-se. Outra expressão interessante é que o texto vai dizer que nós fomos ressuscitados pela fé, ou seja, vida nova a partir da nossa união com o Cristo ressuscitado. Paulo também vai enfatizar o perdão, havendo riscado a cédula que era contra nós. E o versículo 15 diz que ele triunfou, vitória total em Cristo. Feito isso, quero destacar esse texto da nossa introdução. Nascidos de novo, viva segundo os princípios da palavra de Deus, para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. Por termos nascido de novo, por sermos templo do Espírito Santo, é possível viver segundo os princípios da palavra de Deus. Acredito que estas considerações são verdadeiros pilares, fundamentos para a exposição da lição de hoje, quando vamos estar abordando vários aspectos da vida cristã. É fundamental que em todo o tempo tenhamos em mente esse pilar, esse fundamento, estar em Cristo, viver unido a Cristo. Sendo assim, o resumo do tópico 1, nós vamos ver que o tópico 1 está focando como lidar com experiências passadas, conceitos, hábitos, heranças, herança cultural, herança familiar, herança espiritual. Depois, o tópico 1 enfatiza o poder de Jesus Cristo para restaurar. Quero já aproveitar aqui e lembrar que quando estudamos o Salmo 23, nós vimos esse texto, que o bom pastor, ele refrigera, ele restaura. Essa expressão, ela tem a ver com renovação espiritual, física e psicológica, dos que perderam o vigor e incentivo espiritual, dos que estão sem vitalidade, mas Cristo é poderoso para restaurar. E depois, o tópico 1 enfatiza a paz. É importante lembrar aqui que essa paz é enfatizando também, para desfrutar dessa paz, existe a participação divina e humana nesse processo de desfrutar a paz. O tópico 2 vai focar recordações indesejadas, feridas, como lidar com essas recordações, a importância de discernirmos causa e sintoma e a conexão que existe entre paz e o Espírito Santo. E o tópico 3, encerrando a lição, vai enfatizar a constante oposição maligna, as constantes investidas do maligno, o constante ataque do maligno contra aquele que está em Cristo. Vai também enfatizar a importância do pastoreio, por sermos pastoreados. E encerrando, vai enfatizar a vida com abundância. Portanto, que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija no estudo desse tema tão enriquecedor. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Amém. Excelente introdução. Com essa explicação, introduzindo todos os tópicos da nossa lição de hoje. Vamos então ao tópico 1, o mapa de nossa personalidade, pastor William Barros. Muito bem.
Depois dessa introdução, nós entramos no mapa da nossa personalidade. Devo lembrar cada aluno e cada professor que está conosco que a nossa palavra, nesse caso, em relação à personalidade, é uma introdução ao assunto que vai ser abordado, inclusive, na próxima lição. Na próxima lição, nós vamos nos deter sobre inteligência, sobre vontade e sobre emoção, que são assuntos que envolvem a personalidade, são os atributos pessoais. Nós vemos pelo menos duas definições interessantes dentro do ponto de vista psicológico sobre personalidade. É o conjunto de características psicológicas que determinam o sentir, o pensar e o agir de uma pessoa. Uma outra definição é que a personalidade é o padrão de traços e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Agora, por que a personalidade é tão importante? Porque é justamente a personalidade de cada pessoa que vai definir como ela age ou reage a situações, a dificuldades, a problemas que ela enfrenta na vida. Então, a personalidade de cada pessoa tem uma importância muito grande em como ela vive e como ela enfrenta os seus problemas e os seus desafios pessoais. Os traços estão ligados à criatividade, à vaidade, à honestidade e as características ao temperamento, à inteligência e o psiquismo. Repito, o nosso foco ou enfoque nesses pontos, muito breve, se deve ao fato de que na próxima lição a gente vai abordar esses pontos com mais detalhes. E, inclusive, lembrar a cada irmão, mesmo os professores que não têm formação na área da saúde ou não são psicólogos, não se encontram em qualquer tipo de desvantagem para ministrar esses assuntos. Basta para os alunos, dentro do enfoque dessa lição, ter uma ideia básica do que é personalidade e entender que ela está ligada à inteligência, à vontade e à emoção. E a partir daí, se desdobrar nos tópicos que cada tópico da lição vai abordar sobre esse aspecto. Então, acredito que essa é uma contribuição importante para justamente não transformar a aula em um debate sobre psicologia. Então, esse é um alerta, inclusive, aos professores. Tendo dito isso, tem um ponto que eu acredito que é importante frisar aqui mesmo hoje e voltar a ele na próxima lição, Pastor Marcos, que é sobre a questão dos componentes da personalidade. A personalidade ela pode ser construída a partir de três coisas. E antes de eu falar sobre elas, inclusive, vale um alerta. Embora muito da personalidade de uma pessoa tenha a ver com a sua base na infância, isso não deve ser levado como um determinismo fatalista. Por exemplo, eu fui criado sem pai. Olha, minha infância foi muito difícil. É por isso que eu sou um ser humano problemático. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter isso e aquilo. Eu sempre vou ser um problema para minha família, eu vou ser sempre um problema para a igreja, eu vou sempre viver isso e aquilo. Isso não pode ser usado como determinismo fatalista, por uma razão óbvia e simples. Os três componentes da personalidade, primeiro, questão genética. A questão genética, a questão da herança do ser humano, muito disso vem na primeira infância, porque a pessoa tem pouca cultura, então a genética aparece muito. A questão dos pais, dos avós, do tio, de ter semelhanças com algum parente, isso tem muita força na primeira infância. Mas a partir daí entram dois elementos que são fundamentais na formação justamente da personalidade, que é a questão do histórico de aprendizagem. E aí a gente olha para alguns fatores, qual? Pessoas com que eu convivo, o que eu leio, o meio ao qual eu vivo e pertenço. E terceiro, a minha questão sociocultural, que é um desdobramento da segunda. Ou seja, quais são os meus valores socioculturais e qual é a educação que eu estou recebendo. Inclusive, nisso a gente vai aprender uma questão fundamental na personalidade, que é o quê? A personalidade, ela não é rígida. Ela pode ser construída e de forma gradativa. Ou seja, pessoas podem mudar. A sua personalidade pode sofrer mudanças. E aqui vai um alerta muito grande, principalmente aos pais. Muito da personalidade dos filhos se deve à influência do pai e da mãe. Muitas coisas se devem à influência do pai e da mãe. E outra coisa muito importante sobre isso, em relação ao meio, cultura, com quem eu converso, o que eu estou lendo, o que está enchendo, entre aspas, a minha mente, o que eu estou absorvendo. Tudo isso tem um efeito decisivo e fundamental na formação da personalidade de uma pessoa. Então uma pessoa pode mudar, uma pessoa pode adquirir novos hábitos, ela pode pensar de forma diferente,
Porque, vejam, uma coisa é eu dizer que estou tendo um bom caminho, mas as companhias com quem eu estou andando são ruins, o que eu leio, o que eu ouço, o que eu estou recebendo como conhecimento e informação são coisas ruins, automaticamente isso vai ter um efeito terrível na forma como eu vou pensar, como eu vou agir e como eu vou me sentir. Quais são as minhas atitudes baseadas nisso? Então, esse é um ponto muito importante. Nós vivemos um tempo na sociedade que se tenta destruir de qualquer jeito, por exemplo, a figura do homem na sociedade, com suas características e seus valores. E justamente isso vai ter um efeito terrível na vida, por exemplo, dos jovens. Veja, a falta do pai, da presença masculina. Você vê, até Freud falava sobre isso. Isso há 100 anos atrás, sobre o papel do homem, o papel do pai na formação de um filho. E o que vai acontecer é justamente essa lacuna da falta de um pai presente, etc., que vai gerar hoje uma geração que a gente vê vazia, insaciável, sem controle, sem limite e com um buraco enorme dentro de si. Então, gaste tempo com seus filhos. Emplaque neles a sua digital. Mostre para eles a sua visão de mundo. Gaste tempo sem ser com celular, com internet ou redes sociais, sentando olho no olho, conversar, sabe? Sentar numa praça, sentar num dia de folga, vamos conversar aqui. Como é que está você? O que você está pensando? Olha, eu vou te falar o que eu penso sobre política, vou te falar o que eu penso sobre Bíblia, vou te falar o que eu penso sobre determinado assunto, bater papo, conversar, sabe? Emplacar a tua digital na formação desse filho e dessa filha. Isso é muito importante. Acredito que essa é uma contribuição muito prática quando a gente olha, por exemplo, a questão do mapa da personalidade. Agora vejam, como eu disse, pastor Prates, pastor Marcos, na próxima aula nós vamos tocar mais profundamente nesses pontos, porque afinal de contas eles são os tópicos da nossa próxima lição. Agora, olhando para o tópico 1.1 sobre a restauração é para todos. Irmãos, uma coisa que a gente precisa lembrar quando olha para isso é o seguinte, se uma pessoa não consegue vencer algum problema, ela precisa procurar ajuda profissional. Está com problema de fígado, está com problema de coração, ou seja, qual foi o problema dela? Foi num culto. Não foi curada, ela vai no médico. Os problemas psicológicos são a mesma coisa. A pessoa vai num culto, por exemplo, eu estou com síndrome do pânico. Aí fui num culto, recebi a palavra, oraram por mim, nunca mais tive nada. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus curou, amém. Não foi curado? Procura ajuda profissional, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, vai se tratar. É assim a máxima da vida. Então, a gente precisa entender que o ser humano precisa ser restaurado, precisa se tratar, como nós já vimos em lições anteriores, corpo, alma e espírito. As 3 dimensões da paz na vida do ser humano, a paz tem 3 dimensões. Ela é vertical. Romanos 5.1 a Bíblia vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O ser humano precisa ter paz com Deus. E essa é a sine qua non, como diriam os romanos, é a condição indispensável para ser feliz. Primeiro, ter paz com Deus. Segundo, o ser humano precisa ter paz consigo mesmo. A Bíblia vai mostrar isso em várias passagens para nós. Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7. A Bíblia vai mostrar o quê? A importância da vida nova, do novo estilo de vida, da mudança no estilo de vida a partir do novo nascimento. João 14, versículo 27, ele vai deixar claro que essa paz interior que nós devemos viver na prática, ela é real, não é abstrata, porque a Bíblia diz que Cristo nos deu a paz. João 14, 27, ele vai dizer, a minha paz vos dou, também em João capítulo 16, verso de número 33. Ou seja, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tormentas, você pode viver em paz. E essa é uma característica tremenda da vida cristã. A gente vê, por exemplo, em enterros, quando a gente vai, por exemplo, em velórios, quando a gente vê pessoas sofrendo pela perda de alguém que ama, mas mesmo naquele momento, a gente vê que a pessoa tem controle, autocontrole, a pessoa sabe o que o espera após a morte, a pessoa tem certeza da vida eterna. É diferente. E terceiro, a terceira dimensão da paz é que a paz deve ser horizontal, ou seja, paz com o próximo. E aqui, irmão, essa aula, nesse momento, também é um santo remédio para aqueles irmãos que são muito brigão, né? Gosta muito de brigar. Eu lembro que uma vez eu estava aqui em Madureira, estava aquele pastor Alinho Teodoro, ele cantou uma música do crente Pitbull, o crente brigão. Olha, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, vai dizer o seguinte, que Deus não é Deus de confusão. Irmão, se Deus não é Deus de confusão, como um filho dele vai viver em confusão?
brigando, arrumando problema. Irmão, procura ter paz. Às vezes a pessoa esquenta a cabeça, briga por causa de besteira. Segundo, a Bíblia vai dizer em Hebreus 12, versículos 14 e 15 o quê? Seguir a paz com todos. Não é só com crente. Irmão, principalmente nesse tempo, pastor Prates, as pessoas estão com o nervo à flor da pele, quarentena, isolamento, falta da rotina. Que a gente está gravando essa aula agora, aqui na cidade do Rio as coisas praticamente, com exceções, voltaram à normalidade, com exceção dos colégios e algumas outras coisas. Mas na maioria as coisas voltaram à normalidade. Mas tem lugares do Brasil que até hoje ainda vivem restrições mais severas. E aí as pessoas ficam com o nervo à flor da pele, brigando mais, sabe, mais provocativas, mais sem paciência e tolerância. Então, irmão, tem que ter muita calma. Não adianta, às vezes, levar desaforo e começar a brigar. Tem que ter paciência. Redobre a atenção em relação a isso. Ele vai dizer para nós, para a gente ter paz com todos. E Romanos, capítulo 14, verso 19, ele vai dizer uma outra coisa muito importante para nós. Ele vai dizer para a gente seguir a paz e a edificação mútua. Olha que coisa tremenda. Dá para a gente ler esse texto? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha aí, edificação de uns para com os outros. Quer dizer, o propósito da vida cristã é que a gente possa ter paz e seguir edificação mútua. Quer dizer, eu edifico você e você me edifica. Olha que coisa tremenda. Agora, vejam, qual é o propósito da vida cristã em relação à questão da culpa ou a paz? 2 Coríntios 5,17 vai dizer o quê? Que a vida cristã deve ser levada sem fardo do pecado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão, pare de viver à sombra do passado, pare de viver à sombra dos erros do passado. Se Deus lhe perdoou, tome posse das promessas e do que a palavra diz a esse respeito. A graça é para nós, é verdadeira e viva em novidade de vida. O ponto 2 vai nos mostrar que em Jesus nós obtemos essa restauração. Essa restauração vem a partir do que ele fez, pelos méritos de Cristo na cruz. E eu friso aqui um episódio do Antigo Testamento que é lindo para mostrar como a graça se efetua nesse aspecto. Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 5 até o 22. Você em casa, você que assiste essa aula, inclusive os professores, é muito lindo o que esse texto nos ensina. Nesse episódio aqui de Levítico 16, a partir do verso 5 ao 22, ele vai mostrar o aspecto do perdão de Deus com relação aos pecados. O efeito imediato do perdão e o efeito para a vida. Ele vai mostrar 2 bodes sendo levados à frente do santuário. E aí, tira-se sorte e um dos bodes é oferecido em sacrifício. O outro bode, logo em seguida, depois do sacrifício, o sumo sacerdote, no caso Arão, colocava as 2 mãos sobre a cabeça daquele bode, confessava os pecados de toda a nação, e então esse bode era chamado de bode emissário. E então alguém pegava esse bode e o levava na direção do deserto, e ele não voltava mais. Olha que coisa linda! São 2 aspectos tremendos da salvação. Número 1, o bode que é morto e o seu sangue é usado como expiação pelo pecado. É a morte de Cristo em nosso lugar, em caráter de substituição. E o outro bode mostra um outro aspecto. Esse bode leva sobre si toda a culpa. E a partir daí ele vai para o deserto e não volta mais. É como se Cristo estivesse dizendo literalmente para cada um agora, nesse momento, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Foi para o deserto, foi embora, nunca mais vai voltar. E olha que o bode era levado para frente do tabernáculo e de lá que ele seguia. Ou seja, para longe de Deus. Toda a memória, tudo que você fez foi para longe da presença de Deus. Ele perdoou, ele esqueceu. Agora pensa, se Deus esqueceu e apagou seus pecados e culpa, para quê? Ou quem se interessa de vê-lo dominado, triste, amargurado pelo passado? E o tópico 1.3 vai terminar dizendo para nós o seguinte, que a paz de espírito e de coração. Então vejam, nós já aprendemos de onde vem essa paz. Vem de Cristo, pela obra dele na cruz. E o que nós devemos fazer então para poder viver sob essa paz? Eu trago pelo menos 3 coisas importantes aqui. Número 1, tomar posse, ou seja, viver crendo no que a palavra diz. Ou seja, viver a partir dela, crer nela, viver debaixo da graça. Segundo, João 8, versículo 11.
Jesus vai tratar com aquela mulher pega no ato de adultério. Ele diz para ela, vai e não peques mais. Ou seja, receber a dádiva da salvação e abandonar a prática do pecado. De que vale receber graça, de que vale receber paz e continuar praticando o mesmo erro. Então, abandonar o pecado. E, em último lugar, respeitar como as outras pessoas são. Se você quer ter paz no seu convívio, respeite as pessoas, respeite o jeito delas. Às vezes tem alguém vendo a gente aqui que é acelerado e quer que todo mundo seja igual a ele. E às vezes, por exemplo, o filho não é. Às vezes o filho já tem um jeito diferente, é mais devagar, a pessoa precisa de tempo para falar uma coisa, para poder fazer determinada coisa. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade com relação a isso. Então, respeite o jeito do outro, respeite o gosto do outro, aprenda a conviver com outras pessoas. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor William Barros, pela brilhante exposição aqui do ponto 1. Nós podemos então fechar esse tópico dizendo que nós aprendemos que todas as experiências que vivemos, essas experiências moldam a nossa personalidade e nos fazem agir de maneira como agimos. Por isso, queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo quer que todo o nosso ser seja são. Aprenda isso e aplique essa palavra no seu coração. Vamos então ao ponto 2 aqui com o pastor Marcos Santana. É preciso se desprender do passado, pastor Marcos. Amém. Eu quero iniciar com uma frase, um texto, que foi atribuído a Maria Robson. Ninguém pode voltar ao passado e começar outra vez, mas qualquer pessoa pode começar hoje e ter um novo final. Creio que esse texto resume bem o propósito deste tópico 2. É preciso se desprender do passado. Sugiro os nossos professores, quando estiverem abordando isso nas classes, enfatizar que esse desprendimento, evidentemente, precisa ser com discernimento, à luz da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. E por que é importante nós introduzirmos o assunto enfatizando esse aspecto? Porque é evidente que nós não vamos nos desprender, nos despojar, abandonar qualquer ensino, prática do passado. Por isso que é preciso que seja feito isso à luz da palavra e na direção do Espírito Santo. Eu vou trazer aqui 3 textos bíblicos aonde a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos deixar, que nós precisamos abandonar. E nós podemos usar esses textos como um direcionamento, como um rumo, como uma bússola para avaliarmos, para discernirmos. Primeiro, Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 e 3. Quando Deus usa o profeta Ezequiel para que chame o povo, conclame o povo a uma mudança. O povo precisava romper com um provérbio, com um ditado, que já fazia parte do dia a dia. Ou seja, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ou seja, Deus chega e diz assim: nunca mais direis este provérbio. Fazia parte da tradição, mas Deus está dizendo que tinha que mudar. Jeremias, capítulo 9, versículos 13 e 14. Deus está reprovando a atitude e o comportamento do povo. E por que Deus está reprovando?
porque o povo estava vivendo segundo os ensinos dos seus pais. Ezequiel, capítulo 20, versículos 18 e 19. Deus vai dizer assim: não andeis nos estatutos, não guardeis os juízos. De quem? Dos pais, da tradição, da herança cultural. Então, é importante nós discernirmos o que precisamos nos desprender, nos despojar. É nesse sentido o texto do tópico 2. Não podemos viver o hoje preso às experiências negativas do passado. É preciso mudar o foco. Então, o tópico 2 está enfatizando o seguinte: muito cuidado para que experiências passadas, conceitos, valores recebidos, decepções, frustrações, sofrimentos, não impeçam o teu crescimento em Cristo, o teu progresso espiritual em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos sim nos despojar de algumas coisas. Eu trago aqui, a título de ilustração, um texto que eu confesso aos irmãos que eu não lembro qual foi a fonte, mas conta-se que o general Robert Lee, famoso na Guerra Civil Americana, quando terminou a guerra, ele foi visitar uma casa. Quando ele ali chegou, a dona da casa ficou surpresa por ser o general Robert Lee. E ela então aproveitou a oportunidade e conduziu ele para o terreno em frente à casa e mostrou para ele uma grande árvore, que na verdade já não era nem uma árvore, era só o tronco de uma árvore sem galhos e um tronco todo machucado naquele jardim. Ela tinha um jardim e no meio do jardim ela manteve aquele tronco. E ela disse assim para o general: general, antes do exército da União passar por aqui, essa árvore era linda e majestosa. Aí acertaram ela com as suas bombas, acertaram ela com as suas armas. E o que restou foi isso aí. O que o senhor acha disso? Ela esperava que o general fosse alimentar esse sentimento de dor, de mágoa, essa lembrança ruim que ela mantinha dentro dela, e ele fosse se condoer dela, e ele fosse criticar o exército. Ele então olha para ela e diz apenas uma frase: corta essa árvore e esqueça esse assunto. É nesse sentido. O que será que nós, como discípulos de Cristo, estamos guardando em nossas mentes, alimentando em nossas mentes, alimentando em nosso coração de negativo, de prejuízo, de coisas que querem nos deter? Note o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Filipe. É possível, pastor Prates, lermos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero compartilhar convosco um comentário sobre esse texto de Ralph Martin.
O quadro é do corredor que sabe como uma olhadela para trás pode distraí-lo. E assim, exerce o máximo esforço em prosseguir na corrida. Vamos enfatizar no estudo, na ministração dessa lição, o perigo das olhadelas para trás. Vamos enfatizar nesse tópico o perigo de manter aquele tronco no meio do jardim. O tópico 2.1 vai falar sobre culpa, aquele sentimento desconfortável, aquele remorso, aquela vergonha que surge quando falamos, fazemos ou pensamos algo errado, ou deixamos de fazer o certo. É importante lembrar que a ênfase da lição é o que Gary Collins, acredito que seja essa a pronúncia, o autor daquele famoso livro Aconselhamento Cristão. A ênfase da lição é o que Gary Collins ele classifica de culpa teológica, ou seja, a violação das leis de Deus, aquele comportamento humano contrário ao padrão divino. Somos culpados, quer sintamos ou não, em relação à culpa teológica. Todos sofremos essa culpa. Nós vamos encontrar que ela acompanha a humanidade desde Gênesis, capítulo 3. A questão é como lidar. É preciso saber lidar com esse sentimento, que muitas das vezes, evidentemente, pode não estar diretamente relacionado à quebra de um princípio bíblico. Nós vamos ver, e é evidente que não é possível aprofundar esse tema, mas muitas das vezes a pessoa carrega a culpa que na verdade não era para estar carregando. E aí isso pode gerar ou não sabe lidar com a culpa proveniente da quebra de um mandamento de Deus. Um ou outro, se não soubermos lidar, pode gerar desânimo, ansiedade, medo, frustração e aí paralisa. É isso que a lição está focando. É a importância de não sermos paralisados. É preciso discernir entre a culpa que não procede, que aí produz o complexo de culpa, e aqui eu quero indicar um livro da editora Betel que tem um capítulo só sobre complexo de culpa. Enfermidades da Alma, do pastor Israel Maia. Em 2014, a editora Betel lançou esse livro e lançou uma revista falando sobre esse tema. Então, é uma excelente dica para aprofundarmos o tema. Então, tem a culpa que não procede e tem a culpa por desobedecer à palavra de Deus. É importante diferenciar esse complexo de culpa da tristeza segundo Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 10, nós vamos encontrar essa questão. Essa tristeza segundo Deus, alguns chamam de tristeza construtiva. Por quê? Porque leva ao arrependimento, leva a uma mudança positiva, leva a uma busca de perdão. Para lidar com essa culpa, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, ao auxílio do Espírito Santo, ao auxílio de uma outra pessoa, um outro servo de Deus, uma serva de Deus, ao arrependimento, à confissão e à visão realista da vida. Por que eu chamo de visão realista? Precisamos entender que não somos perfeitos e não é possível sermos perfeitos. E muitos carregam essa culpa por não conseguir fazer com perfeição alguma coisa, ou não conseguir ser perfeito. Então, uma visão realista ajuda a lidar com a culpa.
Lembre-se de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Deus fala para a igreja em Éfeso: lembra-te, arrepende-te e volta a praticar as primeiras ações. E, encerrando o tópico 2, esse link entre paz e Espírito Santo. Vamos aproveitar, meus irmãos, nessa lição, para lembrar aqueles que estiverem diante de nós que o Espírito Santo, no meio pentecostal, na Assembleia de Deus, não está só ligado a falar em outras línguas. Não é apenas no que se refere aos dons espirituais. Vamos lembrar que o Espírito Santo, ele também está associado a uma possessão interna que traz consigo a serenidade mental. Atos, capítulo 19, versículo 2. Quando Paulo pergunta aos discípulos que ele encontrou sobre se haviam recebido o Espírito Santo, eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu não vou aqui considerar o extremo de que um crente da Assembleia de Deus nunca ouviu falar do Espírito Santo. Seria o extremo. Mas nós podemos dizer que muitos não têm desfrutado de um relacionamento com o Espírito Santo por não estarem atentos ao que diz a palavra de Deus acerca do Espírito. João, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim: Ele, o Pai, vos enviará outro Consolador. Essa expressão outro, no grego, significa assim, outro do mesmo tipo. Ou seja, Jesus, ele não enviou uma influência, não é uma força, mas uma pessoa como ele próprio. Por isso que o Espírito Santo tem tudo a ver com paz, consolador e ajudador. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo lembra e o Espírito Santo guia. E para encerrar, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. É possível ter paz. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Amém. Santana. Olha, esse comentário do senhor tocou profundo o meu coração, essa ilustração. Eu senti muito a presença de Deus aqui e é algo que aconteceu comigo hoje. Eu tive a oportunidade de ter uma reflexão sobre isso. Amém. Muito importante. Eu quero compartilhar com você o privilégio que eu tenho de estar aqui no meio desses dois homens de Deus, aprendendo toda semana, tendo essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar com eles aqui. Essa escola dominical, no meu entendimento, pastor William e pastor Marcos, sem querer fazer nada assim, querer puxar para a gente, mas essa escola, ela está sendo diferente. Ela está trazendo uma transformação tremenda. Eu estou sentindo isso, que algo tremendo está acontecendo, talvez pelo fato até da epidemia que ainda está presente, como o senhor bem citou. Mas esse momento aqui está transformando vida. Eu estou muito feliz e muito satisfeito com esse resultado. Então, pastor Marcos Santana, nós podemos fechar esse ponto 2, dizendo que é preciso se desprender do passado, mas para isso nós precisamos remover as recordações indesejáveis, como o senhor bem colocou aqui. Fazer um tratamento direto na causa e não no efeito. E fazer o que? Por último, buscar a paz de Deus. Assim a gente fecha esse ponto 2, vamos direto ao ponto 3 com o pastor William Barros. O inimigo não quer que alcancemos a cura. Primeira parte. Amém. O prazer é nosso, pastor Prates. Com toda a bagagem que o irmão tem, o irmão está sempre aqui com a gente e nos assessorando aqui, enquanto que o irmão podia facilmente dar essa aula aqui. Deus abençoe, irmão. Queridos, tópico 3, o inimigo não quer que alcancemos a cura. A introdução desse tópico fala 3 coisas importantes aqui. Número 1, o diabo é o acusador dos santos. Nós vamos ver isso em várias passagens, mas em especial Apocalipse capítulo 12, verso 10, onde ele é chamado de o acusador.
Ou seja, o objetivo do diabo é estar sempre fazendo com que seu passado jamais seja esquecido. Com que você nunca se desvencilhe, nunca seja liberto das coisas que aconteceram de ruim na sua história. A segunda coisa importante é entender que Deus, por outro lado, é aquele que justifica o homem. Romanos 8, versículo 33, a Bíblia vai nos mostrar isso. Ou seja, o papel de Deus na relação com o homem é, a partir do novo nascimento, justificá-lo. O homem agora é filho de Deus, o homem é nova criatura. Nós já estudamos sobre isso em lição anterior, que tratamos sobre a questão da justificação. Ou seja, é um termo jurídico, ou seja, perante Deus, perante aquele que é o juiz de toda a terra, você está perdoado, está absolvido de toda a culpa. E o terceiro aspecto, eu pego um gancho aqui no que falou o pastor Marcos na sua fala final, sobre o Espírito Santo. Eu tinha até registrado aqui o mesmo texto, João 14,16, e aproveitando que o pastor Marcos trouxe para nós, eu quero lembrá-los que a palavra no grego que aparece aqui é a palavra paráclito, ou seja, aponta para o Espírito Santo como aquele que advoga a nossa causa, é aquele que está ao nosso lado no momento da necessidade, é aquele que está conosco para nos defender e nos ajudar. Ou seja, nós temos esse Consolador conosco, agora mesmo. Enquanto estamos aqui agora ministrando essa aula, você, aí agora, embora separado de nós aqui no estúdio, e você em sua casa ou em outro lugar, o Espírito Santo tanto está conosco aqui, como está aí agora. O grande amigo, o Consolador, ele está contigo para aliviar a carga, para lhe dar uma vida nova e lhe tirar esse fardo pesado do passado. O tópico 3.1 vai nos mostrar que nós não devemos dar ouvido às mentiras do diabo. Mateus 18, versículo 22, ele mostra para nós, é um texto emblemático para falar justamente sobre o que aborda o tópico 3.1 aqui, sobre a questão de não dar ouvidos ao diabo e a questão de viver o perdão. Olha só, 70 vezes 7 é a expressão que vai aparecer nesse texto. Eu acredito que todo mundo aí, mesmo quem conhece muito pouco da Bíblia, já ouviu exaustivamente alguém mencionar isso. 70 vezes 7 é as vezes que eu devo perdoar alguém. Lembrem, os rabinos no tempo de Jesus ensinavam que uma pessoa muito piedosa, ela perdoava alguém 3 vezes. Pedro, tentando aumentar isso, alargar essa prática do perdão, quem sabe para mostrar generosidade, ele diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? A pergunta é respondida por Pedro 7 vezes. Aí, quem sabe Pedro imaginou, Jesus vai elogiá-lo agora. Aí Jesus surpreende Pedro e diz: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar e esquecer. Esse é um princípio tão tremendo na Bíblia que Deus vai mostrar para nós que é ingratidão negar o perdão ao próximo. É ingratidão perante Deus negar o perdão ao próximo. E esse perdão, ele não está condicionado basicamente ao fato de alguém pedir ou desejar o perdão. Você precisa ser liberto da culpa e ao mesmo tempo também das mágoas, do ressentimento. Nós devemos orar por aqueles que nós não conseguimos perdoar. Mateus 6, versículo 12. Olha o que diz o texto. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, por aí a gente vê que o perdão é um princípio espiritual. Ou seja, eu perdoo não porque alguém merece. Eu perdoo porque eu fui perdoado também sem merecer. Eu recebi graça e eu dou de graça. Não estamos aqui afirmando nada com relação à confiança. Confiança é um outro aspecto da relação e da convivência. A confiança a pessoa precisa conquistar. Agora, por outro lado, o perdão deve ser praticado, a pessoa tendo mérito ou não. A Bíblia vai nos mostrar também isso em Marcos 11, versículos 25 ao 26. E Isaías 59 e no verso 2. Olha o que diz Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa tremenda. Se você não perdoa, você também não é perdoado e suas orações estão retidas. Você deixa de ser ouvido quando você se torna ingrato a ponto de não praticar o que Deus pratica com você. Quem sabe agora, nessa aula, tem alguém que foi ferido profundamente por alguém.
Quem sabe o ex-marido? Quem sabe o ex-chefe? Quem sabe alguém que você confiou, ele traiu de forma profunda, ele feriu profundamente. E por mais que você queira, você não consegue se desvencilhar disso. Semana passada eu conversei com uma senhora e ela disse para mim que tinha uma ferida e uma mágoa muito grande porque foi traída brutalmente pelo seu cônjuge. E ela descobriu, inclusive, um filho fora do casamento. E um dos maiores desafios que ela teve que lidar foi justamente de perdoar, já que ela decidiu manter o seu casamento. E aquela falta de perdão estava custando a harmonia em casa, fazendo guerra entre os filhos. A sua casa entrou em contendas diárias porque ela não conseguia perdoar. Ela dormia mal, comia mal, vivia amargurada. E ela tinha decidido manter o casamento, mas não conseguia lidar com aquilo. Então, a aula de hoje é um convite à libertação da mágoa, da ansiedade. E no tópico 3.2, ele vai nos mostrar que nós devemos, inclusive nisso, no aspecto prático, confiar em nossos pastores. E aqui tem dois aspectos em relação a isso que eu quero frisar. Número 1, confiar e se abrir. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de se abrir, não se abrem, não procuram ajuda, não procuram seu líder. Não, eu já ouvi muita gente falar assim, não, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou falar nada da minha vida para ninguém. Eu sei que é difícil se abrir. Eu sei que é difícil se expor. Mas a máxima da vida, se você não consegue vencer sozinho alguma coisa, você precisa pedir ajuda. E outra coisa, você tem um pastor, tem uma cobertura espiritual, um homem de Deus que Deus colocou na sua história para ser seu líder, ele está ali como sacerdote, como um homem de Deus que vai interceder pela sua vida, vai lhe dar uma palavra de direção bíblica. Você precisa se abrir, precisa procurar ajuda. Isso é fundamental. Você não pode se isolar nesse momento difícil. E por outro lado, eu tenho um outro aspecto. Se por um lado nós precisamos confiar na nossa liderança, o outro aspecto, pastor Prates, é que esse líder precisa merecer essa confiança. Correto. O líder não pode ser alguém que uma pessoa conversa um assunto privado e depois ele vai no microfone e fala. Só falta falar o nome de quem é. Antigamente devia muito isso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou me abrir se eu falar alguma coisa para o pastor, depois ele vai lá no microfone e todo mundo já sabe que é para alguém aquilo. Então, se por um lado a gente deve confiar, por outro lado o líder deve merecer a confiança. Precisa ser discreto, precisa ser uma pessoa que fala pouco com relação ao que é tratado e uma pessoa que está pronto para ouvir. Então, que nós possamos olhar esses dois aspectos e lembrar o seguinte, o pastor não é psicólogo. Ainda que ele seja psicólogo, ainda que tenha isso como profissão, ele não está como psicólogo no púlpito. Ele não é o psicólogo do seu rebanho, ele é o líder do seu rebanho. Eu vou abrir um exemplo rápido nisso aqui. O pastor Marcos Santana é pastor de uma igreja, inclusive próximo à minha casa. Eu sou psicólogo clínico. Ele me convidou para atender pessoas na igreja dele num horário determinado. Eu sei que porventura, podem ter irmãos na igreja que sejam psicólogos. Mas como eu não convivo com os irmãos da igreja, essa independência, essa neutralidade me ajuda a lidar com as pessoas. Então, eu tomo isso como exemplo aqui para mostrar aos irmãos. Então, muitas pessoas às vezes tentam, não, eu sou psicólogo, vou tratar meu rebanho. Isso não vai acontecer. O púlpito e a igreja é o lugar para ministrar a palavra de Deus. Se alguém tem necessidades psicológicas, se alguém pode auxiliar, se alguém pode ajudar, alguém neutro, que não seja o pastor da igreja e alguém do púlpito, muitas vezes seria o melhor. E eu termino dizendo o seguinte, vida com abundância, o desafio de ser feliz em meio às tormentas, perdas e sofrimentos. Nós precisamos entender o verdadeiro sentido da vida, que é viver com gratidão, aprender a cantar, louvar, elogiar mais do que critica, sorrir, começar a sorrir, andar com Deus é a máxima da satisfação e da vida com abundância. É interessante que essa expressão idiomática, andar com Deus, que aparece no Antigo Testamento, é tremenda. Amós 3,3 vai dizer, andarão dois juntos se não tiver de acordo, andar com Deus. Adão andava com Deus no Éden, enquanto não pecou. Enoque andou com Deus e foi transladado. Noé andava com Deus e com sua família foi poupado do dilúvio. Abraão decidiu andar com Deus, saiu da sua terra e se tornou o pai da fé e o pai de multidões. Moisés decidiu andar com Deus, foi até Horebe, se tornou o libertador de Israel. Daniel decidiu andar com Deus,
renunciou o manjar do rei, o vinho que ele bebia, e foi lançado na cova dos leões, mas Deus o preservou, ele fez um profeta que recebeu as revelações escatológicas mais profundas do Antigo Testamento. Paulo decidiu andar com Deus e se tornou o grande apóstolo dos gentios, aquele que, acerca de vida abundante, deixou claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 20, quando ele diz que estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer pelo Evangelho, contanto que possa com alegria cumprir a carreira que me está proposta. E eu termino dizendo a vocês uma ilustração interessante, uma história que muitos conhecem, de um soldado na guerra que foi ferido, estava no leito e não reagia, e então o rei soube dos atos heróicos daquele soldado, e como ele estava entregue à dor e próximo da morte, e o rei escreve um bilhete, dobra o papel e manda que enviem aquele soldado ferido no leito. E quando aquele bilhete chega a ele, ele abre, lê, começa a sorrir. E ele reagiu e em pouco tempo recebeu alta. E perguntaram o que tinha nesse papel, o que o rei disse que mudou tão drasticamente o seu estado. Ele disse, estava escrito no papel, o teu rei precisa de você. O teu rei, aluno, professor, precisa de você. Deus abençoe. Amém. Excelente ilustração também. Muito obrigado, pastor Willa, por essa primeira parte aqui para fecharmos aqui essa lição. Vamos então à segunda parte com o pastor Marcos Santana. Amém. É uma realidade o título do tópico 3. O inimigo não quer que alcancemos a cura. A EBD é uma excelente oportunidade para enfatizarmos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Por que faço esta consideração agora? O assunto que nós estamos tratando na lição de hoje, facilmente, as pessoas, se não estiverem focadas e atentas, facilmente a ênfase será no aspecto negativo. Seja a questão de uma ferida, seja a questão de uma mágoa, uma frustração, seja na questão do pastoreio. Facilmente. Aproveitemos a EBD para enfatizar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, porque a verdade bíblica, ela não é anulada, ela não é desfeita, ela não muda por causa dos deslizes e dos fracassos humanos. Quero deixar isso como uma sugestão, porque quando vamos tratar dos assuntos do tópico 3, lembremos-nos, vigilância e oração também são relevantes quando o assunto é relacionamento interpessoal. E tem muito a ver com relacionamento interpessoal os 3 tópicos desse tópico 3. Perdão, pastoreio e vida com abundância. O aspecto do relacionamento interpessoal é fundamental no estudo desses 3 subtópicos. Iniciando então pelo perdão, eu não combinei isso com o pastor Prates, mas eu vou pedir para ele ler 2 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Quero deixar como sugestão para, ao falar sobre perdão, nos lembrarmos também desse texto. Por favor, pastor Prates. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo,
para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, pastor Prates, esse texto chama a minha atenção porque o apóstolo Paulo, não deixem de ler, evidentemente, os versículos também anteriores. Após o apóstolo Paulo ele falar sobre disciplina quanto ao faltoso, ele agora vai abordar a questão do perdão. Notemos essa conexão que o apóstolo Paulo faz. Disciplina, perdão e os ardis de Satanás. Ele não deixa de falar sobre a disciplina, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de falar sobre a importância do perdão. Se é importante um faltoso que está como membro do corpo de Cristo ser disciplinado, também é importante que seja perdoado. E aí, uma versão vai dizer assim, que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Eu acho tremendo isso. Por isso que eu iniciei falando que vigilância e oração são fundamentais quando estamos tratando de relacionamentos interpessoais. Porque não havendo vigilância, não havendo oração, nós podemos agir equivocadamente. Nós podemos agir de maneira indevida. E aí vai acontecer o que Paulo está temendo, que Satanás não alcance vantagem sobre nós. É uma excelente oportunidade para reafirmarmos o amor fraternal, para afastar a possibilidade do inimigo tirar vantagem da situação. Irmãos, vigilância e oração, porque o inimigo está atento e procurando oportunidades para tirar vantagem. Segundo assunto do tópico 3 é pastoreio. Por isso que eu iniciei, pastor William, pastor Prates, essa pequena exposição, falando sobre a relevância de, na EBD, nós enfatizarmos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Porque, como eu disse, nós temos muitos irmãos. Eu sou pastor de uma igreja local, eu vivencio o dia a dia pastoral. Nós temos muitos irmãos com dificuldades de focar o que a Bíblia diz. Não estou dizendo que não sabem, que são ignorantes, não. Às vezes sabe, mas na dificuldade, no problema, no lugar de focar o que a Bíblia diz, supervaloriza o erro, o engano, a falha. O que a Bíblia diz sobre o pastoreio? Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo diz que Jesus deu à igreja, além de evangelistas, profetas, apóstolos, mestres, ele deu pastores. E o versículo seguinte vai dizer o propósito para Jesus ter dado pastores à igreja. E o propósito é aperfeiçoamento dos santos, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós podemos dizer que o nosso aperfeiçoamento como
membros do corpo de Cristo, como discípulos de Cristo, passa pelo pastoreio. Acho bonito lembrar aqui, pastor Prates, pastor William, que o mesmo Senhor Jesus Cristo que disse assim: eu sou o bom pastor. É o mesmo Senhor Jesus que depois de ressuscitado e antes de voltar para o céu, ele fala para Pedro: apacenta, pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Na questão do pastoreio, é fundamental que haja obediência e submissão por parte daquele que é ovelha de Jesus. Porque Efésios 4 vai dizer que quem dá pastores à igreja é o Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer que faz parte do cuidado de Jesus com a igreja o sermos pastoreados. Jesus cuida de nós também por intermédio daqueles que Ele tem nos dado para nos pastorear. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3. Pedro vai dizer sobre apacentai. Apacentai o rebanho de Deus. Notem, o rebanho é de Deus. A ovelha é de Jesus. E Deus, Jesus, Ele dá pastores para guiar, atender pastoralmente. Eu quero aqui dizer que nesse nosso processo de lidar com feridas, experiências negativas do passado, decepções, frustrações, a lição de hoje nos faz lembrar que Deus tem providenciado para a sua igreja o necessário. E entre essas providências tem o pastoreio. E por último, a vida com abundância. É quase que como se fosse um resultado, uma consequência de perdão, vigilância, oração e pastoreio. Aí é como se fosse o resultado da vida em abundância. Por quê? Porque o texto, do 3.3, vai dizer assim: tal verdade, essa vida em abundância, já desfrutada nessa terra, não significa uma existência na terra sem adversidades e aflições, mas sim que é possível aos que permanecem em Cristo já vivenciar alegria, paz, esperança, amor, fé, segurança e tantas outras bênçãos. Então, estar em Cristo significa que nesse processo de amadurecimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, é possível perdoar, é possível aprender a lidar com a culpa, é possível discernir, é possível ser pastoreado. Que o Espírito Santo nos ajude a prosseguirmos nesse processo. Estamos em Cristo, então podemos prosseguir. Não vamos ficar paralisados, não vamos ficar com medo, recuados, não. Em Cristo nós podemos prosseguir até que Ele venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aí o ponto 3, encerrando então esta lição. O senhor já até concluiu aqui e eu quero pegar com a última parte aqui da nossa conclusão. Permaneçamos em oração e vigilância constantes, guardando o coração e mente
para não sermos sufocados com o que não edifica e impede o nosso crescimento em Cristo Jesus. E assim a gente fecha o comentário desta lição. Espero que você, professor, faça um bom aproveitamento desse conteúdo e que Deus te ajude, ilumine e que a sua aula seja uma aula muito abençoada na sua igreja. Então nós podemos dizer que o inimigo, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, ele não quer que alcancemos a cura, correto? Afirmativo. Sendo assim, o que nós devemos fazer? Devemos não dar ouvido às mentiras desse inimigo, mas não descuidando dos seus ardis, não é isso? Exato. Não ignorando. Não ignorando os seus ardis. Devemos confiar em nosso pastor e tomar posse de nossa herança espiritual. Amém. Deus abençoe. Querendo Deus, semana que vem estaremos de volta aqui, eu e os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos estudarmos aqui a lição de número 5, que vamos falar sobre mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. A lição está programada para o dia 1º de novembro, começando então aí o penúltimo mês do ano, a lição de número 5. Estaremos falando então, querendo Deus, a semana que vem. Deus abençoe e vamos orar, meus amigos. Amém. Pastor Marcos Santana, o pastor William fez a oração inicial. O senhor faz a oração final? Sim. Olá. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te damos graças pelo estudo desta lição. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, nos conduzindo, nos ajudando a compreender as Escrituras Sagradas, para vivenciarmos todas as bênçãos que o Senhor Deus tem para o seu povo, ainda nesta terra. Ajuda-nos a prosseguirmos, avançarmos nesse processo de crescimento em Cristo Jesus. Guarda a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.